Agora foi. Bolsonaro casou de papel passado, com direito à aliança no dedo com o Centrão. 2 anos depois de sair do PSL por causa de briga de fundo partidário, ele resolveu se filiar a um novo partido. E logo o sujeito que dizia que ia mudar tudo que tá aí, que era contra a velha política, decidiu entrar no PL, o partido de Valdemar Costa Neto. Nesse Café com Bolos, a gente vai mostrar por que é que o Bolsonaro definiu se filiar a um partido do Centrão para disputar as eleições de 2022. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Eu vou ter até que ler, porque é difícil decorar. Vamos lá, pega a caneta e o papel. PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC, PSL e agora o PL. Esses são os 9 partidos que o Bolsonaro já foi filiado. Na maior parte dele, ficou 2 anos ou menos em cada um. Só no PP de Paulo Maluf que ele teve uma relação mais estável por 11 anos. Esse é o Bolsonaro real e oficial, para quem conhecia, desde os tempos de 27 anos como deputado do baixo clero na Câmara Federal. Mas, em 2018, ele conseguiu vender um marketing que era de fora da política. Durou durante as eleições. Logo que chegou ao governo, começou a ficar claro quem era o velho Bolsonaro do Centrão. A bola da vez, agora, é o PL. O PL é um desses partidos fisiológicos que tem um dono. O dono do PL é Valdemar Costa Neto. Para quem não conhece a história do cidadão, vá lá e dê um Google. Mas a questão é por que o Bolsonaro fez essa escolha. O PL tem a 3ª maior bancada da Câmara Federal, com 43 deputados, só atrás do PT e do PSL. Isso faz com que ele tenha grande influência nas decisões do Centrão e cadeira cativa na mesa do Arthur Lira, que é hoje o verdadeiro primeiro-ministro do Brasil. Desde as eleições de 2018, quando ele era o candidato que ia acabar com a mamata, o Bolsonaro troca figurinhas com Valdemar Costa Neto. Inclusive, na eleição, ele teve que ir para o Twitter para tentar desmentir um encontro que aconteceu com o líder do PL. Olha só o tweet dele. A que ponto chegarão? Disse indignado. Primeiro a imprensa mente ao publicar que estive com Valdemar da Costa na semana passada. Agora diz que eu aceno para corruptos e condenados. É a velha imprensa de sempre. Não sabem fazer outra coisa a não ser mentir e mentir. Hoje fica claro quem é que mentia. Lá e aqui. A relação do Bolsonaro com o Centrão ajuda a entender o que é o atual desgoverno do Brasil. É verdade que todos os governantes, desde a redemocratização, tiveram o Centrão na sua base e fizeram o velho modelo de governabilidade de conseguir apoio no Congresso, entregando ministério ou emendas parlamentares. Agora, o Bolsonaro levou isso a um nível nunca visto. O chamado orçamento secreto, criado por ele, junto com Arthur Lira e toda a turma do Centrão, na prática, destinou boa parte da capacidade de investimento do Estado brasileiro para ser privatizado, loteado pelos parlamentares nos seus interesses paroquiais, nas suas bases eleitorais. Como é que isso funciona? Cada parlamentar recebe uma bolada de emenda. Aí ele vai lá e diz, eu quero fazer o asfalto naquele bairro onde eu tenho voto. Ou eu quero reformar uma escola ou um posto de saúde naquele lugar. Ou qualquer outra coisa. É a perda completa da capacidade de planejamento do Estado brasileiro. O orçamento acaba indo para o ralo em pequenas obras que só interessam para aquele reduto. E o Estado perde a capacidade de definir prioridades. Não adianta definir que a prioridade é saúde se o parlamentar daquela cidade ou daquele estado decidiu que vai investir numa estrada, porque o orçamento está picotado para eles. Esse orçamento secreto que o Bolsonaro institucionalizou para poder se salvar do impeachment, na prática, inflacionou
o preço da governabilidade e colocou o Centrão num trono nunca antes visto. É isso que fez do Arthur Lira, presidente da Câmara, um verdadeiro primeiro-ministro. Ele hoje controla mais o orçamento do que o próprio presidente da República, que está mais preocupado em fazer passeios de moto e viagens suntuosas para Dubai. Não, e é importante a gente pautar isso. Óbvio que o problema não é a obra que foi levada pela emenda parlamentar para tal lugar, que fez o asfalto, que reformou a escola, que qualquer outra coisa. Uma obra de melhoria sempre é boa para aquela população. O problema é como isso é definido. Qual que é a prioridade? A prioridade do país, não dá para fazer tudo de uma vez. A prioridade do país é chegar e fazer uma obra porque aquele deputado gosta daquele lugar e ele tem influência no Congresso, ou, por exemplo, numa pandemia, como a gente vive, ou numa epidemia de fome, como a gente vive, a prioridade seria pegar o orçamento da União e fazer políticas de segurança alimentar para as 19 milhões de pessoas que estão famintas. Quando o Estado privatiza esse orçamento, ele perde a capacidade de definir essa prioridade. Quem vai definir a prioridade são 300 deputados que vão fazer as suas prioridades de acordo com o seu interesse eleitoral. E aí o asfalto se torna mais importante do que encher a barriga das pessoas que estão passando fome, do que ter uma política que vai poder gerar emprego, do que investir no SUS ou para comprar vacina. Isso acaba com a capacidade do Estado de planejar, de definir política pública. A grande questão é esse clientelismo, essa ideia de um Estado paroquial que acontece quando são os 300 deputados da base do Centrão que definem para onde vai o orçamento de acordo com o seu interesse local e eleitoral e que perde de vista as prioridades do país. Hoje, é óbvio que o Brasil tem duas grandes prioridades: fortalecer o SUS para evitar qualquer nova onda de pandemia, o processo de vacinação e matar a fome das pessoas. Investimento em agricultura familiar, retomar a Conab, estoques reguladores. É isso. O governo Bolsonaro não faria isso de jeito nenhum, porque para ele isso não é prioridade. Mas quando está loteado o orçamento, o governo fica amarrado e não teria condição de fazer. No fim do dia, isso demonstra a completa falta de projeto de país que Bolsonaro tem. O único projeto dele é comprar o Centrão para poder se manter no governo, se safar da cadeia e manter também os seus filhotes livres. Quando perguntaram para o Bolsonaro por que ele escolheu um partido do Centrão para se filiar, depois de ter falado que era contra a corrupção e blá, 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 a resposta dele é clara. Eu só critica. O cara está conversando com o Centrão. Quer que eu converse com o PSOL, com o PCdoB, que não é Centrão? Se você tirar o Centrão, tem a esquerda. Para onde é que eu vou? Aí tem que ter um partido, se eu quiser disputar as eleições do ano que vem. Pode tirar o cavalinho da chuva, Bolsonaro. No PSOL, você não passa nem na porta. Mas vamos tentar entrar por um momento na cabeça do Bolsonaro, por mais difícil que seja esse exercício. Veja, ele olha e vê como foi a eleição de 2018, onde ele ganhou sem tempo de televisão, sem apoio de nenhum grande partido, só com os disparos de WhatsApp pagos por meia dúzia de empresários escroques como o velho da Havan. Esse fenômeno não vai se repetir mais. Ali, ele tentou se apresentar como uma novidade, o cara de fora da política, que ia acabar com a corrupção, com a sociedade indignada, depois de quase 4 anos do caldo lavajatista, dizendo que nenhum político presta, que a política é tudo ladrão. E aí ele se vendeu como salvador da pátria. Isso acontece uma vez, não duas. Agora, na eleição de 2022, disparo de zap com fake news não basta. Ele vai precisar de palanque nos estados, de candidaturas ao governo forte apoiando ele, fazendo campanha para ele, de bancadas de deputados federais e deputados estaduais levando sua campanha para os interiores do país. Enfim, ele vai precisar dessa capilarização que os partidos do Centrão têm. Por isso, o orçamento secreto e as emendas também ganham tanta importância. Porque ele fortalecendo esses deputados do Centrão na sua base, ele está fortalecendo seus próprios cabos eleitorais para 2022. Essa é a estratégia do Bolsonaro nessa aliança orgânica, agora de papel passado com o Centrão. No fundo, o que está em jogo é o desespero dele, acima de qualquer outra consequência, para se reeleger. Porque
A reeleição do Bolsonaro não é mais simplesmente um apego ao poder apenas. É também uma questão de sobrevivência. Ele sabe que se for derrotado, depois de todos os crimes que ele cometeu, depois de todas as suspeitas evidentes sobre os seus filhos, que até aqui, na cadeira da presidência, ele conseguiu segurar e evitar uma consequência maior. Depois de tudo isso, não é só que ele vai sair do Palácio do Planalto, ele vai parar na Papuda ou até no Tribunal de Haia para responder por genocídio. No fim das contas, Bolsonaro só tem dois destinos possíveis. Ou ele se mantém no poder a qualquer custo, ou ele vai para a cadeia. Por isso o desespero de procurar a boia de salvação no Centrão e selar o seu casamento formal com o PL. Agora, por mais que ele se alie com quem for, esse destino não está mais nas mãos dele. Está nas nossas mãos. É o povo brasileiro que vai decidir onde Bolsonaro vai parar. O nosso grande desafio de 2022 é pegar caneta e papel e escrever o resumo da biografia de Jair Messias Bolsonaro. Aquele deputado desconhecido do baixo clero que fazia rachadinhas e esquema com milicianos, que conseguiu se vender como de fora da política e de forma surpreendente se elegeu presidente do Brasil em 2018, que foi o pior presidente da nossa história e que depois de derrotado em 2022 foi para a cadeia por roubo de vacina e genocídio. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.